de 100 vídeos publicados no TikTok com a sigla hashtag ADHD, que é a sigla para TDAH, 52% eram considerados enganosos, ou seja, mais da metade. E só 21% tiveram conteúdos úteis. Concluiu um estudo publicado em 2022 por pesquisadores da Universidade de Toronto, Canadá e da British Columbia. E desses 100 vídeos estudados, 27 foram considerados relatos pessoais. E, embora isso não seja discutido nesse estudo, o que eu quero conversar com vocês hoje, que eu acho que até mesmo esses relatos pessoais, enfim, qualquer conteúdo relacionado a diagnósticos psiquiátricos, deveriam ser evitados de ser ditos nessas redes sociais ou minimamente feito com muito mais critérios. E o que eu quero que você se pergunte é, eu deveria mesmo falar sobre isso, diagnósticos psiquiátricos, nas redes sociais? Vamos conversar. Olá, Lorraine Gaino aqui, psicóloga, professora e psicanalista. Nesse vídeo eu vou falar das minhas maiores angústias nesses tempos, na realidade já há alguns anos, nessa internet, tanto como usuária, quanto como professora, psicóloga, psicanalista, profissional de saúde mental, que é a banalização do diagnóstico psiquiátrico. Esse termo foi usado no jornal da USP, numa matéria que saiu, que eu já vou falar sobre ela. E o que é a banalização do diagnóstico psiquiátrico? É esse fenômeno de falar sobre diagnósticos psiquiátricos ou transtornos mentais de uma forma muito simplificada, que já vemos há muitos anos nessas redes, mas que eu acho que se intensificou com o advento dessas redes sociais focadas em vídeos curtos como o TikTok. E em especial eu dou destaque ao TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então nesse vídeo eu quero começar uma conversa com criadores de conteúdo dessas redes que querem falar sobre diagnósticos psiquiátricos, sejam os seus, enfim, ou não. E também com profissionais e pesquisas de saúde mental. Conhece alguém assim? Já manda esse vídeo. E já fica aqui também, que eu vou conversar com você sobre alguns riscos e problemas em conversar sobre isso. Como promoção de fake news sobre saúde mental, risco de propagar o autodiagnóstico, a responsabilidade que devemos ter por quem nos assiste quando falamos sobre isso e o quanto, ao falar sobre diagnósticos, podemos estar contribuindo para propagar um discurso limitante e opressor sobre o sujeito. Inclusive, ao final do vídeo, eu quero quase te convencer que não deveríamos falar sobre isso tanto nas redes sociais. Ou, pelo menos, pensar muito melhor antes de postar algo sobre. Saiu uma matéria no início deste mês, estamos em junho de 2023, no jornal da USP, intitulada, vou ler aqui, gente, Redes sociais promovem banalização diagnóstico de transtornos mentais. A psicóloga Clarissa Mendonça, que é professora aqui na USP de Ribeirão, beijo, professora, prima querida, se um dia ela ver esse vídeo, ela concedeu uma entrevista falando dos problemas dessa banalização. O link para essa matéria vai estar na descrição. E até essa matéria que me deu inspiração para vir conversar aqui com você. Eu queria começar a conversar lendo alguns trechos dessa matéria aqui. Você também vai ler, vai lá, clica, mas vamos lá. A psicóloga Clarissa Mendonça conta que a hashtag anxiety, ansiedade em português, registrou mais de 11 milhões de visualizações até o começo de 2022. E a hashtag TDAH, mais de 9 milhões. E um estudo publicado em 2022 analisou 100 vídeos com a hashtag ADHD, TDAH, e concluiu que 52% deles caíram na categoria enganosa. Os demais vídeos totalizavam 27% de relatos compartilhando experiências pessoais. E 21% foram classificados como vídeos úteis, ou seja, a minoria deles. Dos 52 vídeos definidos como enganosos, 37 atribuíram de forma incorreta sintomas psiquiátricos comuns que existem em vários outros transtornos e não somente no TDAH. Entendendo? Esse estudo que eles falam, eu também estou colocando na descrição, tá em inglês, para quem quiser ler.
E perceba, este estudo, e eu também estou falando aqui especificamente do TikTok, porque, bom, além de fazer parte do estudo, está muito em evidência, mas obviamente o que eu vou falar aqui, gente, também vale para Instagram, Facebook e YouTube. Porque, inclusive por conta do conteúdo que eu publico aqui, e tenho assistido e assisto muitas coisas relacionadas à saúde mental, começam a aparecer umas recomendações de vídeo para mim do tipo: sinais de TDAH em adultos. Veja se você pode ter autismo e outras coisas. Eu quero morrer. Tá, mas qual é o problema nisso, então? O primeiro, já estou dizendo aqui, é a banalização. Banalização do diagnóstico psiquiátrico. Queridos, o processo de diagnóstico para alguém descobrir ou ganhar um diagnóstico é muito criterioso e pode ser bem demorado. Aliás, um bom processo diagnóstico, porque tá cheio de psiquiatra por aí que faz umas consultas de 10 minutos e nunca viu o sujeito antes e já batem uma canetada em um diagnóstico no sujeito. E aqui já tá uma dica. Se você for num psiquiatra e ele já em 10 minutos dizer o que você tem, desconfie, ok? Porque um bom processo diagnóstico leva tempo e é bem complexo. Uma boa anamnese, que enfim, um termo aí para os processos de avaliação, como parte também da avaliação psiquiátrica ou psicológica, ela levanta toda a história pregressa do sujeito, dados de rotina, família, dados de trabalho, padrões de comportamento, sintomas, frequência dos sintomas, etc, etc, etc. Isso porque eu tô falando de processo de avaliação psiquiátrica ou psicológica. Tô nem falando de processo de avaliação em psicanálise, que a coisa é ainda mais demorada, mais complexa, tem outros parâmetros, enfim. Mas percebam que, independente de todas essas áreas, um bom processo diagnóstico é feito de toda essa investigação, além de investigar, obviamente, o conjunto de sinais e sintomas. Portanto, é necessária técnica e tempo para coletar todas essas informações. Aí vem um ser que se sente autorizado, sabe-se lá pelo quê, a falar sobre esses diagnósticos e fenômenos sem um mínimo de conhecimento ou, pelo menos, de uma consultoria ou supervisão de profissionais de saúde. E sai falando. E o que acontece é o seguinte, se alguém vai buscar esse conteúdo, geralmente ela já está numa angústia. E todos nós, seres humanos, vivemos com nossas angústias e buscando respostas. Ainda mais nesse momento de contemporaneidade, que são tantas informações desencontradas, dessa bagunça de excesso de estímulos, que nos colocam nesse estado de ansiedade de busca por respostas. E aí encontramos esses vídeos que podem descrever algumas, não todas, algumas características nossas. E nos falando, olha, é isso que você tem, esse é o seu diagnóstico. E aí, considerando os processos de identificação do nosso psiquismo, essa necessidade que temos de nos sentirmos pertencentes e explicados, se encontram com esses vídeos, com explicações simplificadas que parecem responder a essa sensação de inadequação que sentimos. E se há um mínimo de identificação com aquilo, podemos tomar como verdade. Ou seja, é como se isso estimulasse, esses vídeos estimulassem um autodiagnóstico. E quando falamos da área de saúde mental, ninguém se autodiagnostica. Isso acontece em outras áreas também. Inclusive não só com questões físicas, sociais também. Mas aqui estou chamando a atenção para o campo da saúde mental e psiquismo, especificamente. Inclusive porque... Vou ler mais um trecho da matéria aqui com vocês. O estudo citado avaliou também quem eram os autores dos vídeos e descobriram que 89 deles foram feitos por pessoas que não eram profissionais de saúde. Ou seja, um número enorme de conteúdo que ensinava a diagnosticar o TDAH foi feito por pessoas despreparadas profissionalmente. E acabei de dizer para vocês da complexidade que é fazer um diagnóstico, do risco e da tendência, identificação e da promoção do autodiagnóstico. E aí temos esse quarto problema, que é dar informações falsas ao sujeito. E estamos no momento da sociedade que combatemos tanto as fake news política. Por que nós não estamos combatendo
também essas dimensões de fake news sobre saúde mental e saúde. Nós não estamos dando a devida atenção se quem está produzindo conteúdo sobre saúde e saúde mental tem a formação mínima para falar daquilo. Nós acabamos consumindo sem nenhum tipo de crítica e de regulação. Isso me faz lembrar uma frase que minha mãe me dizia muito antigamente, que é: papel aceita qualquer coisa. Hoje eu digo que internet aceita qualquer coisa, então cuidado. Então vamos lá. O mínimo que deveria acontecer em conteúdos relacionados à saúde mental era ter uma indicação bem clara de que se a pessoa se identifica ou está em sofrimento psíquico, ela deve buscar ajuda com um profissional de saúde mental ou ainda nos serviços públicos de saúde e de saúde mental. Até vou abrir aqui um parênteses rápido para falar sobre essa implicação com os serviços públicos de saúde mental. Entramos numa discussão muito importante, que é: nós temos as pessoas falando e postando esses diagnósticos para gerar comoção e ganhar likes. Mas será que há uma responsabilidade mínima sobre aquele e aquela que está assistindo a esse conteúdo? Outra coisa que acontece é que estão cheias de clínicas psiquiátricas, psicólogos e supostos terapeutas por aí, que falam de diagnósticos, falam de sintomas, nesses vídeos, imagens, carrossel, etc. Para que você possa se identificar, fazer um autodiagnóstico, achar que tem um problema e procurar quem? Eles mesmos. Eles costumam cobrar bem caro, né, do tratamento. E aí eu não vou nem entrar aqui numa discussão mais ética e política e profunda relacionado aos serviços públicos de saúde mental, porque o cuidado em saúde mental no Brasil acontece principalmente nos serviços públicos de saúde, no nosso SUS. A maioria da população que tem questões relacionadas à saúde mental estão no SUS. E aí, será que todo mundo também está implicado, quer falar tanto de saúde mental, mas está minimamente fazendo essa discussão também política de quem tem acesso ao cuidado? Acho que não. Aí tem uma outra modalidade que inclusive esse estudo fala, que é do relato pessoal. Ou seja, a pessoa quer falar da vida num relato pessoal, convivendo com um determinado diagnóstico, TDAH, depressão, enfim. E eu também tenho muitas ressalvas contra isso, muitas. Primeiro porque eu me pergunto por que as pessoas escolhem colocar aquilo na internet. Deve ter alguma questão ali para ela, ok. Mas uma pessoa sempre mais que seu diagnóstico. Vou repetir. Uma pessoa é sempre muito mais que o próprio diagnóstico. E por quê? Exemplo. Tem uma influenciadora, criadora de conteúdo na internet, de uma mulher gorda, que eu gosto muito do conteúdo dela. Ela faz conteúdos muito legais sobre empoderamento, autoestima, mas aí ela me coloca tanto na descrição em vídeo dizendo do transtorno afetivo bipolar dela. Por quê? Se discute muito que isso traz humanização, para discutir que somos seres complexos, a vida não é sempre boa e linda, como se colocam ali nas redes sociais. Muitas vezes, né, esses influenciadores têm a intenção de dizer que as pessoas não estão sozinhas, que esses sintomas acontecem, que é uma estranha. Ok, a intenção é até boa, porém, a pessoa vai ouvir aquilo, se identificar, achar que tem algum problema, ou ela vai se sentir acolhida por um momento ali no vídeo, e depois? O que ela vai fazer a partir disso? Ela vai precisar de alguém que esteja de fato com ela, na vida real, não só no mundo virtual. Aí, se você quer dizer sobre isso, seu vídeo deveria ter, no mínimo, uma indicação bem colocada de que aquela pessoa deve procurar ajuda profissional, com um profissional, ou nos serviços públicos de saúde. Eu acho que esse é o mínimo. Ainda não é o ideal, mas é o mínimo. Eu acho o ideal até complicado da gente falar em vídeos, né, nessas redes, que esses vídeos têm no máximo 3 minutos. Como que a gente discute essa complexidade de diagnósticos de saúde mental em vídeos de 3 minutos? Então, por isso é necessário pensar tanto, pensar bem antes de postar conteúdo sobre. Nós vamos continuar conversando aqui. Tem um último ponto. Tem a ver até com posicionamento ético e político diante do mundo. Mas antes de eu falar desse ponto específico, se você está achando legal esse vídeo, está fazendo sentido, já deixa um like para mim aqui, vai? Isso me incentiva a continuar produzindo conteúdos éticos nessa internet. Bom, veja, as redes sociais, elas prejudicam a saúde mental
só pela forma que elas funcionam em si. Vários estudos, inclusive eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, que mostram que esse uso exacerbado que a gente tem das redes sociais levam a dificuldades de concentração, promove ansiedade, isolamento, enfim. E aí, além disso, agora, elas estão sendo responsáveis por propagar discursos falsos sobre sofrimento psíquico, discursos medicalizantes e de patologização da vida. Essa patologização, palavrinha difícil, que significa tornar patológico, tornar doença, muitas vezes o que são fenômenos humanos. A medicalização também tem a ver com isso, que é tornar um problema médico que é da dimensão humana, que é só um fenômeno humano. Porque cada vez mais nós estamos falando diagnósticos para cima e para baixo dessas redes. Isso tudo faz parte de um discurso médico, especificamente psiquiátrico. E a psiquiatria, ela é uma das várias visões que nós temos sobre o ser humano. E, inclusive, essa visão psiquiátrica, licença, colegas psiquiatras, vocês também têm que se implicar nisso, né? Foram responsáveis por discursos opressores, de exclusão e de abusos contra sujeitos à margem da sociedade. Eu falo um tanto disso no vídeo sobre a luta antimanicomial, primeiro vídeo do canal, vou deixar o link aqui na descrição. Mas, inclusive, essas pessoas muito bem intencionadas colocando sobre discursos psiquiátricos na internet, bem intencionadas, tivessem esse letramento relacionado à saúde mental, conhecessem a história da psiquiatria e todo o seu conluio com discursos tão opressores aos diferentes, gente, pretos, pobres, LGBT, mulheres, PCDs. Se as pessoas conhecessem estes discursos, né, e essa história, eu tenho certeza que pensariam melhor em sair reforçando e propagando esses discursos por aí. Estes discursos que querem falar do sujeito a partir de uma ótica da doença, não do sujeito. Porque quando falamos em diagnóstico psiquiátrico, falamos a partir da doença. E você, quando fala a partir dessa perspectiva, tira o foco do sujeito, com todas as suas complexidades e suas riquezas. Inclusive, tira o foco de questões sociais, quando a gente fala só de doença. E vou dar 2 exemplos aqui para vocês entenderem um pouco desse discurso problemático que a psiquiatria teve. Teve, você. 2 exemplos. Em 1990, até 1990, a homossexualidade, que não era nem chamada homossexualidade, era chamada de homossexualismo, sufixo de doença, era considerada uma doença. Só a partir de 1990 que a Organização Mundial de Saúde passou a não considerar a homossexualidade uma doença. Se é doente por ser gay? Então, perceba, né, que esse é um discurso que reforça que tudo que fugia a uma lógica colocada pelo homem, hétero, cis, branco, podia ser classificada como doença. Um segundo exemplo que eu vou dar é de uma doença, olha só, uma doença que era chamada de doença, que era o banzo, lá nas décadas de 1800, enfim. Durante toda a escravidão no Brasil, começaram a se classificar essa doença chamada banzo, que eram sujeitos negros escravizados que se deprimiam de uma tal forma que paravam de comer, paravam de interagir e chegavam a até morrer. Eles diziam, olha, tá vendo? Essa é uma doença, não era psiquiátrica, essa palavra não tinha, enfim, mas, olha, é doença dos negros escravizados. Pera lá, doença? Será que isso não era justamente uma manifestação frente a todas as violências que esse povo sofreu? Não é justamente uma manifestação frente a ter sido tirado da própria terra, a violência, colocado num navio em condições precaríssimas de abusos, chegar numa terra que não conhece ninguém, não fala a língua e ser escravizado. Aí vai dizer que é uma doença, né? E aí a gente coloca no nível individual o que é da questão coletiva. Então aí eu vejo essas influências, essas pessoas cheias de boa intenção, falam, gente, vamos lá, olha que tipo de discurso eles estão reforçando. E além disso, você é sempre mais do que o seu diagnóstico. Por que tomamos como parte de uma doença o que pode ser apenas características? Quando a gente fala que é doença, a gente justamente coloca o problema no sujeito, não na sociedade, que produz a doença. Então percebam que além desses problemas, banalização, fake news, os problemas práticos que também isso traz para a atuação de profissionais de saúde mental, ficar falando aí
né, a esmo sobre diagnóstico psiquiátrico, esse tipo de conteúdo serve para reforçar essa ideia hegemônica, né, dominante, de opressão e de simplificação do sujeito. Enfim, para não me prolongar muito aqui, queria dispensem 1, 2, 3 vezes, 4 vezes antes de postar conteúdos relacionados a diagnósticos psiquiátricos por aí, inclusive mesmo que você seja um profissional da área. Lembre-se do cuidado sobre quem vai estar aí assistindo e de que forma essa mensagem vai chegar. E, obviamente, minimamente, fale para o sujeito procurar ajuda profissional, seja com profissionais ou serviços públicos de saúde mental e de saúde. E lembrando que psicólogos têm resoluções do Código de Ética Profissional que colocam de forma bem explicadinha como devem ser feitas essas comunicações relacionadas à saúde mental, à saúde, sofrimento psíquico, enfim, da psicologia e também sobre propagandas. Eu vou deixar aqui na descrição um link para o site do CRP do Paraná. Eu achei bem interessante com essas orientações. E, além do vídeo da luta antimanicomial que eu falei lá em cima, tem também esse vídeo aqui que eu já vou deixar de indicação para quem gosta dessa conversa sobre diagnósticos, que eu discuto sobre diagnóstico em psiquiatria e psicanálise, cuidado com essas confusões, tá aqui. E do mais, então, meus queridos, minhas queridas, me despeço por aqui. Se cuidem e até semana que vem. Tchau!